os olhos e a gente possa orar. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos porque o Senhor é grandioso e poderoso nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, porque mesmo sem merecer o teu cuidado, mesmo sem merecer o teu amor, o seu carinho, o Senhor nos dá livremente, nos abraça, nos acolhe e nos mostra, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. Pai, nós queremos que essa palavra fale aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, aprender de Ti e que a gente possa, Deus, nos fortalecer na Sua palavra, Deus, e que nós possamos, Pai, neste momento, abrir os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para receber a Tua palavra e para que ela crie raízes no nosso coração, no nosso interior, para que ela possa dar frutos, Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite, para participar dessa célula e para aqueles que ainda vão entrar. Destranca todas as amarras que está travando as pessoas de poder participar do seu mover, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Hoje o tema é como vencer o pecado. E é um tema que mexe muito comigo, porque eu tenho alguns pecados de estimação. E às vezes eu cometo novamente. Faço aliança com Deus e retomo as práticas antigas. Então é uma palavra que hoje fala muito comigo verdadeiramente, porque eu quero seguir esse cronograma para que eu não possa mais ser prisioneiro, escravo do pecado. E a gente vai na palavra de Deus e entende que existe apenas uma maneira, eu acho, de a gente vencer o pecado, da gente nos afastar do pecado, de nós verdadeiramente sermos cada vez mais transformados, né? Que é seguir os passos de Jesus. Eu acho que tem N exemplos na palavra de Deus, N situações para a gente aprender, mas eu acho que o melhor caminho e a melhor professor que nós temos é Jesus Cristo. Ele nos ensinou, ele veio nessa terra como carne, se fez carne como eu e você, passou todas as tentações e as lutas como eu e você e venceu, né? E ele nos ensina, ele nos dá maneiras, estratégias para que a gente possa vencer o pecado, né? E eu marquei algumas que me chamaram a atenção e eu queria compartilhar com vocês, né? Eu marquei 6 maneiras, 6 etapas aí que faz com que a gente nos fortaleça e nos foque de uma maneira que a gente não deixe que o pecado invada o nosso coração, né? A cobiça invada a nossa mente, né? E engravide, se torne pecado. E a primeira estratégia, vamos dizer assim, que eu marquei é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nós precisamos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E isso é muito interessante porque Jesus, que era filho de Deus, ele veio nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Ele não veio para fazer a vontade dele, porque talvez ele não quisesse morrer por mim e por você. Talvez ele preferisse ficar lá onde ele estava, na glória, felizão, né? Mas o Pai enviou ele para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, e fala lá em Hebreus 10:9, eu marquei várias
várias coisas aqui, gente. Então, às vezes vai demorar um pouquinho. Não desistam. Fiquem firmes. Hebreus... Ah, não, tá aqui. Tá no meu celular, porque a versão do meu celular é melhor. Desculpa. Hebreus 10, 9. Olha só o que fala. Hebreus 10. Como Jesus veio nessa terra para fazer a vontade de Deus. Depois ele disse: eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Então Jesus veio na terra para fazer a vontade de Deus. Esse foi o objetivo dele. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Muito antes dele vir para salvar eu e você, para ele vir resgatar o cativo, para ele vir libertar, ele veio, primeiro objetivo dele, fazer a vontade daquele que o enviou. Né? E fala lá também em Lucas 22, 42, fala assim, Lucas 22, 42, dizendo, né, Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus teve as mesmas dores que eu e você temos. Teve os mesmos desejos que eu e você temos, que a nossa carne grita. Mas ele não afastou do propósito dele. Pai, se possível, se afasta de mim esse cálice. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero sofrer. Eu não quero sentir tudo isso que eu já sei que eu vou sentir. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então, essa é a primeira coisa que você temos que ter para começar a nossa estrutura de vencer o pecado. Parar de querer fazer as nossas vontades. Parar de querer alimentar o nosso ego. Parar de querer cobiçar as coisas, porque o nosso ego, a nossa cobiça, os nossos desejos da carne, é aí que começa o pecado. Porque olha lá em Tiago, vamos lá, hoje nós vamos caminhar aí. Lá em Tiago 1, do 13 ao 15, olha só como fala do pecado. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando esta o atrai, ou seja, quando nossos prazeres da carne, quando a nossa cobiça, quando nossa carne grita e nós não estamos fazendo a vontade de Deus, não estamos deixando de lado a nossa carne fazendo a vontade de Deus, a nossa carne vai gritar e vai cobiçar. E quando essa cobiça gritar para nós, ela vai atrair, quando ela atrai e seduz. Ela atrai e seduz. E olha só, gente, olha como Deus é maravilhoso. Então a cobiça, depois de haver concebido, em outras traduções diz, depois de haver engravidado. Então ela entrou no nosso coração, nossa carne gritou, a gente deixou ela gritar, a gente deixou ela nos seduzir, ela concebeu o filho. E qual que é o filho dela? Ela dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Todos nós pecamos. Todos nós. E às vezes nós temos um pecado que a gente não consegue se afastar dele. Que a gente se afasta por um tempo, daqui a pouco a gente cai de novo. Quando nós caímos de novo, olha só que interessante, que Tiago não está dizendo que é o diabo que tentou a gente. Ele diz que nós somos tentados pela própria cobiça. Nós somos tentados pela nossa carne.
pela nossa natureza pecaminosa, não tem nada a ver com o diabo. Depois que a gente deixa essa cobiça, essa tentação a ser alimentada no nosso coração, aí sim nós damos a legalidade para que o diabo crie situações para que essa cobiça nos atraia, nos seduza e gere o pecado. E gere o pecado. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus, para que a nossa vontade seja deixada de lado. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, que seja feita a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Esse é o primeiro passo para a gente começar a vencer o pecado. O segundo passo, nós precisamos nos humilhar perante Deus. Por que nós precisamos nos humilhar perante Deus? Porque nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Que nós não somos ninguém, que nós somos o pó da terra e que nós temos as nossas limitações e as nossas fraquezas. Que nós não somos super-homem, que nós não somos super-mulheres, que nós não somos pessoas que vão vencer tudo e todos e que não vão cair. Enquanto a gente achar que nós somos todos poderosos e não reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida e a nossa dependência de Deus, nós vamos continuar caindo e pecando nos mesmos obstáculos. Porque o meu líder um dia falou para nós assim uma coisa, e é bem verdade. O diabo conhece a nossa fraqueza, ele conhece o nosso pecado, e ele nos chama pelo nosso pecado. Deus nos chama pelo nosso nome. Ele conhece o nosso pecado, mas te chama pelo seu nome. Mas o diabo te conhece e chama você pelo pecado. Só que ele usa sempre as mesmas armadilhas. Ele não é criativo. Ele usa a mesma ferramenta que você caiu há 10 anos atrás, ele usa hoje. Então, nós precisamos parar de alimentar a nossa carne para parar de cairmos nessa mesma cilada sempre. E olha só o que fala quando a gente acha que a gente é muito forte, que a gente não precisa de Deus. 1 Coríntios 10, 12 ao 13, diz assim... Deixa eu desligar o microfone da Milena aqui. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. E olha só que versículo maravilhoso na sequência. Ele diz que nós... Oi, Cri. Oi, Miriam. Ele diz que nós seremos tentados. Mas nós seremos tentados... Olha, nunca seremos tentados além das nossas forças. Então, quando nós caímos no pecado, isso quer dizer que nós estamos com o nosso espírito bem fraquinho. E a nossa carne está maior. Nós temos 2 leões dentro de nós. O leão espiritual e o leão carnal. Se a gente alimentar mais o carnal, quando nós formos tentados, a cobiça vai entrar, vai seduzir, vai atrair e vai gerar o pecado. Quando nós alimentamos o espiritual, a palavra de Deus diz aqui, ó, nós não somos tentados do jeito que nós não conseguimos suportar. Então, nós vamos ser tentados, que todo mundo é tentado, não por Deus. Nós vamos ser tentados e vamos vencer. E vamos vencer, e olha só que interessante. Deus, ele fala assim, ó, vos proverá o livramento de sorte que possais suportar. Além de nós vencermos quando o nosso espírito está forte, quando nós nos humilhamos perante Deus e falamos assim, Senhor, eu sou falha aqui. Eu sou falha aqui. Eu todos os dias de manhã, eu tenho que orar e pedir para Deus para que eu não minta. E eu, talvez por não sei quantos dias, eu não tenho orado de manhã. E hoje eu menti.
E hoje eu menti. Hoje, a cobiça seduziu meu coração. Mas ela não vai seduzir mais, porque em nome de Jesus eu vou caminhar nesses passos aqui. E não vou mais ser fraco. E não vou mais deixar que a carne vença o Espírito Santo. A gente ouviu uma mensagem, Sarita está estudando uma pregação, na verdade, foi ontem, eu acho, sobre a gente quando vai ver os nenezinhos, a gente sempre fala, tem a cara da mãe, tem a cara do pai, né? A gente tem esse hábito, né? É a sua cara, é não sei o quê, não sei o quê. Se nós somos filhos de Deus, como que as pessoas têm que olhar para mim e para você? Como que as pessoas têm que olhar para mim e para você? Elas têm que olhar para mim e para você e dizer assim, é a cara do pai? Qual é o pai? Qual é o pai que a sua cara tem demonstrado? Jesus Cristo ou o diabo? Que não tem outra. Não tem outra. Eu não estou falando de cara física, parecido com a sua mãe física. Qual é a cara que nós estamos demonstrando para o mundo? Fica a mensagem para a gente pensar nisso. O terceiro ponto que nós precisamos alimentar para que nós vençamos o pecado todos os dias da nossa vida é ser obediente. Obediente. A obediência nos protege. A obediência nos garante que, mesmo quando nós não entendemos o que Deus tem preparado para nós, assim como lá quando Jesus diz, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade, não a minha. Mesmo ele não entendia, ele sabia o fim dele. Mas será que ele precisava morrer mesmo para salvar todo mundo? Ele obedeceu. Ele poderia ter escolhido não obedecer, ele obedeceu. E eu queria ler com vocês em Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Diz assim, porque a nossa natureza humana quer, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o Espírito é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é 18, porém se é o Espírito de Deus quem guia vocês, então vocês não estão debaixo dessa lei. Então nós precisamos obedecer, orar. Quanto tempo você tem orado? Eu tenho orado muito pouco. Deveria orar mais. Se eu tivesse orado mais, eu não tinha pecado. Quanto tempo você está orando? Outra mensagem que minha esposa escutou ontem que mexeu também comigo foi sobre isso. Quando você passa o dia inteiro fora de casa no trabalho, você que é casado ou que tem filho, não sei, você chega do trabalho cansado. Quanto tempo você conversa com a sua esposa? Quanto tempo você conversa com seus filhos? Como é que foi seu dia? Como é que está a sua vida? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Como é que está aquilo outro? 5 minutos? 10 minutos? Ou horas? Por que você conversa bastante tempo com a sua esposa, com seus filhos, ou com as pessoas que estão próximas de você? Porque você tem intimidade. E por que quando a gente vai orar para Deus, a gente não consegue ficar 5 minutos com o joelho dobrado no chão? Mas nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos que Deus fale conosco. Nós queremos que Deus nos ame. Nós queremos que Deus nos perdoe. Nós queremos que Deus transforme a nossa vida. Mas nós não queremos dar 5 minutos do nosso dia. Ou quando damos, no máximo 5 minutos. De 24 horas, a gente dá 5 para Deus. Quase dormindo, né? Vai orar 1h da manhã, quando você já está quase dormindo. Ora deitado, se ora. Quando ora. Hoje eu esqueci, amanhã eu oro mais. Como que nós estamos nos apresentando para Deus? Eu queria ler também em Hebreus,
5, do 7 ao 8. Hebreus 5, 7 ao 8. Durante a sua vida, aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio de seus sofrimentos, a ser obediente. Jesus Cristo, eu estou falando de Jesus aqui, nós estamos falando de Jesus, gente, só Jesus. Nós seguimos esse cara que venceu o mundo, o pecado, e nos deu a chave para a vida eterna. Porque é isso que nós queremos, a vida eterna. Nós somos passageiros nessa terra. Ele foi, aqui, ó, embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Cristo foi obediente. Mas a gente não quer ser. A gente não consegue ser. A gente só quer obedecer aquilo que é mais fácil para a gente obedecer. Aí eu obedeço a Deus indo nos cultos. Fala na palavra de Deus que tem que congregar, fazer parte do corpo. Mas eu não sou fiel nos dízimos. Eu obedeço a Deus não falando mal de ninguém, mas eu minto. Eu obedeço a Deus amando todo mundo, mas eu traio. Eu bebo. Eu me drogo. Até quando a gente vai obedecer a Deus só naquilo que nos convém? Até quando eu e você vamos obedecer a Deus só naquilo que é mais cômodo e mais fácil para nós? Deus não quer o mais fácil da nossa vida, Ele quer nós por inteiro. Ele quer a minha vida, Ele quer a sua vida por inteiro. Ele não quer parte de você. Ele não precisa de parte de você. Na verdade, Ele nem precisa de você e nem de mim. Mas Ele nos ama, mas Ele nos quer por inteiro. O quarto ponto que nos protege do pecado, quando você seguir esses passos, quando nós seguirmos esses passos, quando a gente fizer a vontade de Deus, quando a gente se humilhar perante Ele. Só voltando na obediência, lá no versículo 7, lá, ó, diz que Jesus Cristo fez orações em voz alta durante a sua vida aqui na terra. Ó. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta, ou seja, ele se rasgou em voz alta, com lágrimas, e fez orações e súplicas, clamor. Eu falei agora há pouco sobre oração. Quanto tempo eu e você temos orado para Deus? Quanto tempo eu e você temos dedicado a nos rasgar perante Deus e falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu Te adoro. Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu lar. Quanto tempo do seu dia, do meu dia, eu e você temos feito isso? Jesus, que nem precisava fazer isso, ele podia falar assim: ei, pai, me ajuda aí. Ele nem precisava fazer isso. Ele obedeceu, ele cumpriu a vontade do pai dele, ele se humilhou em oração. Mas eu e você somos grandes demais para se humilhar. Quando a gente entender esses 3 passos e começar a praticar esses 3 passos, só quando nós começarmos a praticar esses 3 passos, não tem outro jeito, só com isso, nós vamos conseguir alcançar a 4ª etapa. Qual que é a 4ª etapa? A graça de Deus. Quando a gente fizer a vontade dele, quando nós nos humilharmos perante ele, obedecermos de todo o coração, de nosso entendimento a ele, aí a graça de Deus vai nos abraçar, vai nos inundar. Na graça de Deus, eu e você temos a plena convicção de que nós não estamos só.
Porque quando ele morreu, ressuscitou, voltou, deu mais uma ensinada aos discípulos, subiu novamente, ele disse: eu vou, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. E a graça de Deus, ela provém do Espírito Santo de Deus. E quando eu e você obedecemos, nos humilhamos, fazemos a vontade de Deus, a graça de Deus, ela intercede por nós. Ela intercede por nós. Eu quero ler em Romanos 8:26. Romanos 8:26. Fala assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Olha o que Deus está dizendo. Se você obedeceu, se humilhou, fez a vontade dele, você vai ser tentado. Mas o Espírito Santo, ele está te assistindo, está me assistindo na nossa fraqueza. Ele está nos vendo, ele está nos cuidando. E olha o que ele faz, gente, olha o que ele faz. Porque não sabemos orar como convém. Mas mesmo o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Pode chegar uma hora que você está lá, cheio da presença de Deus, que você está obedecendo, que você está orando, que você tem relacionamento com Deus, que você está fazendo a vontade de Deus, e aquela vontade violenta de você pecar vai aparecer na sua vida, e você acha que não vai conseguir, e você vai estar quase desistindo, quase caindo. Mas porque você tem essas três ferramentas está caminhando aqui, o Espírito Santo, ele vai interceder por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Você só vai dobrar o seu joelho e chorar, você nem precisa nem falar para Deus. Quem vai se comunicar com Deus, quem vai interceder pela nossa vida, é a graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis. Olha o quanto Deus te ama e me ama. Ele sabe o quanto eu e você somos tão fracos e tão falhos, que ele sabe que mesmo a gente nos aproximando dele, ainda assim, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para vencer. Para vencer. Eu queria ler também em Hebreus, de novo. Está acabando o tempo? Está quase acabando, gente. 4:16. Me empolguei hoje, né? Deixa eu ver aqui. Mamãe caiu. Caiu a mãe? Não é isso não. Efésios. Não, então, para nós não demorar muito, vamos para o próximo item. Então, só concluindo aqui a graça. O Espírito Santo está aqui. Para mim e para você, ele está disponível. Ele não está disponível para os pastores, para os bispos, para os obreiros. Não, ele está disponível para todos nós. Para todos nós. Ele está disponível para interceder por mim e por você. O quinto ponto que nós precisamos entender, para acelerar o processo aqui, é que nós precisamos da palavra de Deus. Nós oramos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Quanto tempo nós temos lido a palavra de Deus? Como é que nós queremos ouvir a voz de Deus? Como é que nós sabemos se nós estamos fazendo a vontade de Deus se nós não temos nem aberto o jeito dele falar com a gente? Isso aqui é uma nova instrução na nossa vida. Eu queria ler só da Bíblia rapidinho, está faltando 10 minutinhos, Hebreus 4:12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais
do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, julga os desejos e pensamentos do coração dela. Olha o poder da palavra de Deus. Quando a gente aprender a ler e a usar ela nas nossas vidas, como é que o diabo vai ter força para fazer nós sermos cobiçados se Jesus Cristo no deserto ele venceu o diabo nas tentações como? Está escrito, está escrito, está escrito, com a palavra de Deus. A melhor ferramenta para eu e você vencer as batalhas da nossa vida está aqui na ferramenta. E é muito forte, ó. Ela é viva e poderosa. E ela entra no mais íntimo do nosso interior. E por último, para encerrar, todos os dias, sem exceção, nós precisamos dizer não ao pecado. Todos os dias, sem exceção, nós precisamos nos converter. Todos os dias, sem exceção, nós precisamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu queria ler o último, 1 Pedro 4, do 1, 2, diz assim: por isso, assim como Cristo sofreu como corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixe dominar pelas paixões humanas. Sabe o que vai acontecer? Quando eu e você passarmos por tudo isso, caminharmos com Cristo, seguirmos o exemplo dele e vencermos, sabe o que vai acontecer? Lá em Apocalipse 3, 21 diz para você e para mim o que vai acontecer. Portanto, 3, 21. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao meu lado no trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Ele foi vitorioso. É ele que nós temos que seguir. E a nossa recompensa é sentar do lado dele. Então, que essa palavra tenha falado com você assim como ela falou comigo. Eu não sei a condição da sua vida. Eu não sei se você tem um pecado em particular que te incomoda ou uma coisa que você gostaria de tratar no seu coração, na sua mente, na sua personalidade. Eu não sei. Eu sei os meus. Eu sei os meus. E essa palavra me quebrou hoje. Me arrebentou hoje. Porque eu deixei a cobiça entrar no meu coração e me seduzir. Então, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua situação, mas eu sei que Deus pode transformar a sua vida. E eu queria pedir para o meu líder que está aí fazer uma oração para a gente. Chegou agora aí. E que você possa entregar suas limitações para Deus, que você possa seguir os passos de Jesus, que ele nos ensinou como vencer o pecado. Que você possa se humilhar perante Deus e se rasgar, assim como ele um dia também orou e chorou e suplicou a Deus. Que você possa ter a Deus e que você possa todos os dias aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ter certeza que um dia você vai sentar no trono do lado dele. Mas essa certeza só vai acontecer para os vitoriosos. E para nós vencermos, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Amém? Líder, pode orar aí para nós. Amém. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Eu acho que sim. Joinha, né? Eu cheguei agora, mas parece que já cheguei no final, tive que passar por outras reuniões também. O Bruno falando aí de limitação, verdadeiramente nós somos limitados, né? O ser humano, ele é limitado, até porque se nós não fôssemos limitados, muita gente queria ser Deus, né? Queria pegar o lugar de Deus, como assim aconteceu com Satanás, de ter um pouco mais de liberdade, né, nos céus, de querer tomar o lugar de Deus.
O impossível é só em Deus mesmo, ilimitado é só Deus mesmo. Sabemos que, eu peguei um pedacinho, o Bruno falando a questão pelo que deu para entender mais ou menos, de algum deslize, de alguma queda, que passou por uma situação difícil. Quando nós falamos de limitação, cai nesse eixo, né, do pecado. Nós acabamos escorregando e caindo. Mas a palavra de Deus ela é muito bem clara quando ela diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quando Deus eleva as mãos, para mim e para você, Ele está dizendo assim, filho, levanta e venha. Filho, eu não estou dizendo o que você fez. Eu quero, a partir de agora, que você ande comigo e fazendo o que é certo. Isso é o Pai. Nós somos filhos e Ele é o Pai. E o Pai nos corrige, nós corrigimos os nossos filhos. Nós damos uma rota para os nossos filhos, que sejam filhos físicos, né, pai e mãe mesmo, ou filhos espirituais. Se nós temos uma célula, nós temos discípulos, nós oramos pelas pessoas, naturalmente elas se tornam filhos espirituais, que nós pedimos por elas, nós intercedemos por elas. Então, nesta noite eu quero que toda dor, toda angústia, de todos aqui da célula, todos, como eu passei em outras reuniões agora, seja tirada em nome de Jesus. Porque o peso, quando é um peso visível, é muito fácil, né? Você está carregando um saco de arroz no ombro, né? Um peso no ombro, uma cadeira, não sei. Ela é fácil você enxergar e tirar ela para o lado e seguir em frente. Mas quando o peso é espiritual, existe um mundo espiritual que vive ao redor. Então, quando você ora, você clama. E, principalmente, quando você pede perdão e quando você perdoa. O perdão é uma plenitude nas nossas vidas. É uma dádiva. E é um dom que nós não temos. Nós não temos esse dom. Esse dom foi dado por Deus. E foi dado de graça. Então, nesta noite, nós possamos, mesmo estando longe, a célula assim, sendo pela online, mas Deus nos deu essa graça de podermos estar conectados. Não fraqueja, não. Não enfraqueça, não. Quando se sentir fraco, cai de joelhos e fala, Senhor, me ajude, eu não estou aguentando, eu estou fraco. Porque isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Sabe por quê? Porque a carne, ela é fraca. A carne, ela desmonta. Mas o espírito, ela é forte. Quando nós apegamos ao espírito, ela é forte. E a palavra de Deus era muito bem clara. Você tem o domínio disso. Você vai dizer, sim, eu ando com o Espírito Santo. Ou eu não ando com o Espírito Santo. Ou eu digo sim para o pecado. Ou não para o pecado. O domínio e a decisão é minha. É sua, é de cada um de nós. Vem aqui da mente a decisão. E o diabo também ataca na mente. Então, nessa noite, nós possamos trilhar, mesmo com dificuldades, com preocupação, mesmo com, talvez até faltando suprimentos em casa. Mas nós vamos clamar ao nosso Deus para que o socorro venha em todas as áreas das nossas vidas. Que seja na área física ou que seja na área espiritual, que é o que nós vamos trabalhar cada vez mais para atingir o alvo que é Jesus Cristo. Nós temos um alvo só, Jesus Cristo. E esse alvo, às vezes a gente erra. Às vezes a gente joga fora da rota. Mas hoje nós vamos endireitar em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero que você feche os olhos e deixe... Se cair é porque está no limite aqui, líder. Oi? Se cair, porque está no limite. Tem o quê? 2 minutos? Não, acho que tem menos de 1 minuto.